Bem-vindos ao canal do Remy Factos. Depois de muito tempo, as nossas gravações eram totalmente fora. Mas graças a Deus, estamos de volta na casa e meu convidado hoje é muito, mas muito especial. Pela primeira vez na nossa localidade e também ele é que está a fazer agora nesse momento a abertura do nosso programa, porque esta aqui é uma outra localidade. Hoje já estou a falar aqui do padre, ele é padre Kavuvu Dala e ao mesmo tempo também é pároco da Igreja Católica. E aqui com ele vamos aprender mais muita coisa, porque pela uma pequena informação que eu tive, né, participei, quando ele veio, eu participei na Igreja Católica, na apresentação dele, aprendi muita coisa. Isso me chamou a atenção, né, chamou a atenção do canal do Remy Factos. E ele está aqui conosco. E graças a Deus aceitou nosso convite. E quero já desejar as boas-vindas ao canal do Remy Factos. Sr. Padre, seja muito bem-vindo de coração ao canal do Remy Factos. Muito obrigado. Como é que está a vida, a saúde, Sr. Padre? Estamos bem, okay. Graças a Deus. Sim, muito bom. Vamos adaptando à realidade do Alto Zambeze. Sim. Em geral, em particular, do Kazombo. Ok. Sim. Já teve um desejo ou então sonho de trabalhar aqui no Alto Zambeze? Curiosamente já. Okay. Já. Uhum. E por sinal, logo após a minha ordenação, a primeira provisão que eu tive, certo, era para trabalhar aqui no Alto Zambeze. Uhum. Alto Zambeze e Luau. Okay. Só que infelizmente, devido à situação político-militar que o país estava vivendo naquela altura, sim, e então não consegui vir, Okay. vir. Mas pronto, sonhei sempre trabalhar aqui. Algumas vezes estive cá em trabalho, missão de serviço, quando era vigário-geral da Diocese, uhum, mas por um período relativamente curto. E pessoalmente gosto de Alto Zambeze. muito bom. Modo especial de Kazombo. Certamente. Sim. Mas lembrando que Deus faz tudo no seu tempo, né? Faz. Daquilo que se diz que Deus escreve tanto direito em linhas tortas, não é? Sim. É seu tempo, faz. E aqui estamos. Muito bom. Sim. Senhor Padre, na apresentação eu falei de uma palavra, eu também não sei o que significa. Eu disse que ele é o pároco da Igreja Católica. O que quer dizer o pároco? Pároco, na verdade, é uma pessoa, é um clérigo com uma certa responsabilidade. Concretamente, é responsável de uma parcela ou de um território, Okay. tanto onde estão fiéis, onde está uma paróquia e algumas comunidades e conselhos de catequistas, etc. Então, ele é, digamos assim, o pastor daquela igreja. Então, neste município de Alto Zambeze. Então, eu sou pastor da paróquia São Bento, porque Alto Zambeze tem 3 paróquias. Okay. Temos a paróquia de São Bento, em Kazombo, temos a paróquia em Kalunda, depois também temos a paróquia Santo Antônio, em Kavungu. Okay. Eu sou pároco de São Bento, em Kazombo. Portanto, é um território, pároco é o responsável de um território, digamos assim, de fiéis que professam, neste caso, a fé católica. Ok. Sim. Okay. Entendi. Então quer dizer que entre Kavungu, Kalunda também tem outros párocos, é isso? Neste momento só temos o pároco do São Bento e de Kavungu é um administrador paroquial, não é pároco. Pároco, por enquanto, é só o de Kazombo, que sou eu. Se São Bento, Kazombo sou eu. Ok. Sim. Na verdade, a dúvida que eu tinha, eu acho que algumas pessoas também tiveram a mesma dúvida e com a explicação do seu padre, então, conseguiu fazer-nos entender. Tá certo. A outra é, a Igreja Católica é parceira particular do governo? Sim. A Igreja Católica, em particular, e em geral outras igrejas, né? Tanto as igrejas, de modo particular a Católica, é parceira de Estado, tanto para algumas situações, tanto para alguns campos. A Igreja Católica, por exemplo, está no campo de saúde, está no campo da educação, está na área social, e então nestes campos que acabei de citar, portanto, a Igreja Católica trabalha em sintonia com o próprio Estado. Muito bom. Sim. Mas fala-se muito que a Igreja Católica tem um poder acima do governo. Isso é verdade?
Bom, temos que distinguir, né? Temos que distinguir, são poderes diferentes. Ok. Portanto, a igreja detém o poder espiritual e o governo tem o poder temporal. Ok. Então, acho que cada um no seu campo tem o seu poder. Sim, sim. E não vamos dizer que este é mais que aquele, Ok. visto que são campos diferentes. É nesse sentido. Percebi, Sr. Padre. Sim. E a Igreja Católica fala-se muito que é a igreja mãe de todas as igrejas. Ou seja, dizem que a Igreja Católica é a primeira igreja no mundo. E, Sr. Padre, onde que as pessoas se baseiam? Onde encontram estes fundamentos que dão credibilidade que a Igreja Católica é a primeira igreja e é a igreja mãe a nível do mundo? Isso, onde podemos nos basear e encontrar essa realidade? Bom, esta realidade encontramos-la no livro dos Atos dos Apóstolos. Okay. Se formos a ver ou a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, é lá onde a igreja se formou. Portanto, veio Jesus Cristo, não é? Foi morto e ressuscitou. Então, com a sua morte e ressurreição, ou antes da sua morte, ele agregou à sua volta um grupo de discípulos. E dentre esses discípulos, ele destacou 12, né? 12 apóstolos. E com estes, ele fundou a igreja. E, oficialmente, nós dizemos que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Porque a igreja, qual é a missão da igreja? É evangelizar. Antes de Pentecostes, ou seja, antes de receberem o Espírito Santo, os apóstolos e a Virgem Maria estavam fechados no cenáculo, com medo dos judeus. Então, depois de receberem esta força, que é o Espírito Santo, saíram à rua para iniciar. Então, é esta igreja. Aí nasceu oficialmente a igreja. E é esta igreja que nós falamos que é católica, porque está em todo o mundo. Depois desta igreja, né, já, digamos assim, antes do século XVI, né, já havia, por exemplo, aqui no Ocidente, outras igrejas, né? Mas aqui para estes nossos lados, no Ocidente, mesmo também no Ocidente, no Oriente, etc., em África, portanto, África é mais tarde, né? E então só a partir do século VI é que as outras igrejas começaram a surgir. Inicialmente surgiu a igreja protestante. Ok, protestante, portanto, a igreja protestante foi fundada por um padre católico, com Martim Lutero. Sim. Lutero. Então, e da igreja protestante nasceram outras denominações, já depois do século XVI. Então, este é um fundamento que talvez autoriza as pessoas a dizerem que a católica é a igreja mãe, visto que muitas das igrejas hoje existem, portanto, saíram justamente da Igreja Católica. Muito bom. Sim. Mas agora, Sr. Padre, desde já, mesmo no passado, a Igreja Católica fazia os seus cultos no domingo? A partir do ano em que Jesus Cristo ressuscitou. Ok. Desde já, os primeiros cristãos reuniam-se sempre aos domingos para partilharem a palavra de Deus. E aí ficou. Okay. E sempre nós rezamos aos domingos. A partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou. Mas antes da sua morte, eles cultuavam no domingo ou havia outro dia que eles cultuavam? Bom, havia outros dias também. Havia outros dias também. Okay. Exatamente. Mas o domingo, tanto tornou-se assim célebre justamente depois da ressurreição de Cristo. Okay. Justamente porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Para nós, o primeiro dia da semana é justamente o domingo. Muito bom. E então, desde o princípio, as primeiras comunidades cristãs reuniam-se exatamente aos domingos para partilharem a palavra de Deus. Sim, sim. E essa tradição ficou até hoje. Muito bom. Sim. O domingo é o primeiro dia da semana ou o último dia da semana? Para nós é o primeiro dia da semana. Está certo. Sim, e é sim. bíblico também. Sim, sim. São Padre, disse que Maria é a mãe de Deus. A pergunta é, Deus tem mãe, Sr. Padre? Aqui, quando falamos de Deus, sim, sim. Não estamos a falar de Deus Pai, estamos a falar de Deus Filho, okay. Isto é, Jesus Cristo. Sim, sim. Então, Maria, sim, é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus Cristo. Okay. Portanto, escolhida por próprio Deus
para ser a mãe de Jesus Cristo. Muito bom, Sim. percebi. E a Igreja Católica chamamos de padres e outras igrejas chamamos de pastores. A posição é a mesma? Pastor e padre? Bom, quer dizer, a posição pode não ser a mesma, Sim. mas é aquilo que dissemos com o governo também. Sim. Assim também entre as igrejas. Ok. Na Igreja Católica, e não só, também a Igreja Anglicana, não é? A Igreja Anglicana também tem padres. Sim. Então nós temos o padre. Né? O padre é um responsável, né, de uma comunidade, etc. Uma vocação. Ser padre é um vocacionado a viver a sua vida como padre, entregue exatamente à causa do Evangelho. Então, na Igreja Católica chamam de padre e noutras igrejas chamam de pastor, que portanto os padres também chamam de pastor, né? Pastor no sentido de que é responsável de um grupo de ovelhas. Sim. Então é pastor, mas ele é padre. Agora, dizer se o padre é mais que um pastor, não sei o que tal, pronto, cada um no seu campo é exatamente o que é, né? É o que é. Agora, uma coisa é certa, não é? Sim. Nem todos os pastores exatamente têm digamos assim, estudam a teologia, que os padres já estudam, né? Tirando uma ou outra igreja, certamente, que também os pastores tanto têm estudo bíblico e a própria teologia. Algumas essas seitas que aparecem hoje também são pastores, mas não têm, digamos assim, uma formação teológica assim muito aprofundada. E pronto, são pastores. Então, com estes, vamos dizer que o padre é muito mais, né? Sim. Porque o padre estudou a filosofia, estudou a teologia e outras especializações, né? E algumas outras igrejas também, não digo que têm outras denominações, mas também têm um estudo um bocadinho aprofundado da teologia e então esses podíamos dizer que são pastores, mas pode ter a mesma, não ter a mesma formação com os padres, mas digamos assim também estudaram a teologia. Mas são coisas, são de denominações diferentes, né? Uns são pastores, outros são padres. Sim, mas eu não estou a favor tanto dos pastores ou então padres, mas eu noto que padre tem mais responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque eu sei que padre aceita um voto. Ele tem aí um contrato ilimitado, diria talvez assim. Quem é padre deve ser padre até a morte. E tem muita responsabilidade. E muitas das vezes há muitos pastores hoje em dia, eu não sou contra pastores, mas é a realidade do mundo. Há muitos pastores que, talvez é por interesse. Nos padres penso que não, né? Sou padre. Isso é a minha época de enxergar as coisas. Sim. Bom, a verdade seja dita, não é? Sim. A verdade seja dita. Como disse, padre é um vocacionado. É padre por vocação. O que é ser padre? O estado dele é padre. É uma vocação. Sim. Agora, há alguns pastores, não digo todos, não é? Certo, não, então. Mas algumas denominações, algumas igrejas, que se fizeram pastores por, digamos, motivações econômicas. Certo. Motivações financeiras. Sim. Motivações financeiras ou econômicas. Portanto, esteve numa igreja e ele viu que o pastor lá tem muito dinheiro. Está a ver? Então, ele também, vou fundar a minha igreja justamente com esse objetivo, com esta finalidade ou com esta motivação, para ter dinheiro. Mas o padre já não. Portanto, o padre, com dinheiro ou sem dinheiro, é sempre continua padre. Sim, muito bom. Sim. Então, com quantos anos que pode se tornar um padre? Aos 25 anos. 25 anos. Aos 25 anos, portanto, alguém que é um teólogo, termina aos 25 anos, pode ser ordenado. Okay. Se termina antes a teologia, antes dos 25 anos, então tem que esperar um bocadinho. Mas a idade mínima ou máxima para alguém ser ordenado sacerdote são 25 anos. Ok. Sim. Se passa essa idade, já não tem como, sabe? Não. Quer dizer, a idade, digamos assim, a idade mínima é 25. É 25 anos. Okay. Antes dos 25 anos, ainda não pode ser ordenado padre. Sim. Então, a idade mínima, né?
25 anos é a idade mínima. Depois de 25 anos já pode ser ordenado. Ok. Aos 30, 40, 50 anos, depende. Ok. E temos vocações tardias, não é? Sim. Alguém pode ser ordenado aos 40 anos, aos 50 anos. Há casos assim. Ok. Sim, sim, Só sim. padre, agora, naqueles, uma vez que a partir de 25 anos e diante ainda tens a oportunidade de ser padre, e naquela ocasião com que alguém talvez já teve mulher, depois divorciou, ou então a mulher faleceu, tem filhos, pode ainda ter essa oportunidade de ser padre? Olha, antigamente, e em algumas... Bom, isso é mais lá no Ocidente, não é? Em que encontramos padres que inicialmente eram casados e depois, pronto, ficou viúvo, o que tal, e pode ser ordenado padre. Nós cá em Angola tivemos um padre. O doutor, como se chama, esqueci o nome dele, doutor Sabino. Portanto, ele era padre de Lubango, já é de infeliz memória. Então, quando ele era jovem ainda, desejou ir ao seminário para ser padre, mas não teve a possibilidade. Então, formou-se na medicina, tornou-se médico e tal, mas depois casou-se. Dessa relação, portanto, resultou no nascimento de 2 filhas. A esposa depois faleceu, ficaram as filhas. Uma delas também faleceu, ficou com uma filha já crescida, então pronto. Depois falou com o bispo, ainda tinha vocação para ser padre e fez ser padre. Ok. Depois de ficar já viúvo. Sim. Mas não acontece muito assim, seu padre? Não. Para nós cá em Angola isso não é comum. Não é comum. Foi um caso particular. Ok. Sim. Sim. Então, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é sagrada. Mas a pergunta é, será que esta Bíblia que nós usamos hoje haverá uma mudança ou vai permanecer até ao final dos tempos? Ou seja, até quando Jesus vier? A igreja nos ensina isso, padre, que Jesus virá. Sim. Então, a pergunta é essa. Será que a Bíblia vai permanecer ou então haverá uma mudança que a igreja católica pode achar que é necessária? Até aqui a Bíblia nunca mudou. Portanto, a Bíblia é sempre a mesma. É a palavra de Deus. O que muda ou mudam são as versões. Portanto, tem uma versão Vulgata, tem uma versão não sei o que tal. Isso depende de quem traduz a Bíblia, não é? Então coloca uma versão diferente da outra. Mas é sempre a palavra de Deus. A Bíblia não muda. O que temos sim são diferenças de Bíblias. Sim. Por exemplo, a Bíblia católica é diferente de algumas Bíblias protestantes, sobretudo o Testemunho de Jeová e outras denominações aí, tem uma Bíblia diferente, porque há alguns livros, nós chamamos de deuterocanônicos, que essas Bíblias não têm, esses livros. Então há uma diferença entre algumas Bíblias e outras, mas é sempre a palavra de Deus. Agora, dizer que qualquer dia a Bíblia venha a mudar como tal, não, porque é sempre a palavra de Deus. O que mudam sim são as edições e não a Bíblia como tal, palavra de Deus. Okay. Sim. E as igrejas também, muitas das igrejas, eu olho para aquilo como se fossem ameaças aos fiéis. Porque eles dizem que aquele que não der dízimo não herdará o reino dos céus. E queria ouvir na parte do padre, que na igreja católica nunca ouvi desse lado. Então, já uma vez que o senhor padre está aqui conosco, queria então ouvir se é verdade ou é mentira. Quem não dá dízimo não herdará o reino dos céus. Bom, dízimo digamos, é um dever. Portanto, todo cristão tem dever de dar dízimo. Mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. E também o dízimo, digamos assim, não interfere na situação de salvação. Portanto, a pessoa não se salva porque dá dízimo e não se condena porque não dá dízimo. Portanto, dízimo é um dever. Eu sou cristão, então devo contribuir tanto para as despesas do culto, etc, e livre e conscientemente dou meu dízimo. Se não tenho, também não vou me condenar porque não dou dízimo. Não. Portanto, não é uma obrigação sine qua non, que pronto, se não dá, já vai se condenar. Não é assim. E então, dizer que quem não dá dízimo não vai salvar, não. Isso não é verdade. Portanto, sim, não é verdade. Sei que já estamos no fim, São Padre, mas parece que resta algumas perguntinhas para a igreja, 2. Sim. Então, Papa é... Nós, não sei se for errado, espero que o São Padre possa me corrigir.
Mas nós sabemos que Papa é um líder da Igreja Católica. E entre eles, Sr. Padre, nunca conhecemos ou ouvimos se existe ou existiu, também o Sr. Padre vai aqui corrigir-me, um Papa negro. Todos eles são brancos. E eu quero saber se por quê. Bom, Papa é, como já disse, né? É o chefe máximo da Igreja Católica, o chefe espiritual da Igreja Católica. Bom, na tradição da Igreja, de facto, olhando para a lista dos papas, não encontramos um papa de cor negra, um papa negro. Foram sempre de cor branca. Pronto, mas isto não tira a possibilidade de qualquer igreja vir a ter um papa negro, não é? Já houve papas africanos, mas não negros. Mas não é que existe, digamos assim, um motivo, uma causa que faz com que um negro não seja papa. Não. Quer dizer, é a própria, digamos assim, o próprio descortínio, quando se faz o descortínio para alguém ser papa, não é? Existem eleições. São eleições, então pronto, se não calha, a sorte não calha a um negro, calha a uma outra pessoa, etc., um branco, mas não existe, digamos assim, causas, fundamentos para dizer que um negro não pode ser papa. Não existe. Quem sabe, qualquer dia poderemos já ter um papa negro. Ok, podemos esperar, sim. Alguns anos, quem sabe. Tudo está nos segredos do próprio Deus. Sim. Então, Sr. Padre, haverá uma única igreja no mundo, sim ou não? Uma única igreja no mundo. Se haverá uma única igreja no mundo. Quer dizer, no sentido de que a igreja que são filhos de Deus, não é? E todos nós temos o mesmo Deus. Então, a igreja, digamos assim, como filhos de Deus. Agora, denominações existem várias. A igreja é sempre de Deus. Os testemunhos de Jeová, os protestantes, não sei o que tal, lá. Tudo que está, o objeto é sempre Deus, não é? No centro está Deus. Então, nisto, podemos dizer que há uma igreja, a igreja de Deus, ou dos filhos de Deus. Para denominações aqui temos várias. Estas, pronto, as igrejas, existe o ecumenismo, não é? O ecumenismo é, quer dizer, rezarmos juntos, algumas atividades exatamente ser desenvolvidas juntos, né? Em comum, criarmos, digamos assim, não digo associação, mas um grupo eclesial, de denominações diferentes, etc., mas que cada qual tem o seu próprio punho, né? Sua própria denominação ou igreja. Acho que isto, as igrejas tentam chegar a uma unidade, como o próprio Jesus Cristo quis, né? Agora, como se chega até lá, é que existem várias igrejas, né? Cada igreja com a sua doutrina, cada igreja com sua linha editorial, mas o Deus é único, não está dividido. Obrigado. É, exatamente. O Parco da Igreja Católica, muito obrigado mais uma vez. Por isso, inscreva-se já no canal do Remifactos, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo no canal. E se precisar do padre aqui novamente, deixa nos comentários, porque ele é simples, só dar um toque no telefone, estará novamente conosco aqui no programa do Remifactos. Sr. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Está certo.